Olá, trabalhador, trabalhadora da educação da Rede Estadual de Minas Gerais e também você que é preocupado com essa discussão sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é a nossa 10ª aula de 11 que a doutora Daniela Avelar, a nossa professora, já ministrou e vai continuar ministrando conosco essas aulas importantíssimas. E hoje nós vamos conversar sobre LGPD, sindicato e entidades. A Eng Cisdenc, quando construiu essa parceria com a doutora Daniela Avelar, é porque se preocupou em levar conhecimento, preparar o trabalhador e a trabalhadora da educação do Estado de Minas Gerais para ter um pouco de conhecimento e para evitar punições, evitar erros no dia a dia no seu trabalho. Mais uma vez, eu vou repisar, vou repetir, vou falar novamente, vou bater nessa tecla, porque é importantíssimo. Os nossos poderes públicos, desde a criação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, deveriam estar atentos na capacitação do trabalhador e da trabalhadora. As nossas empresas de iniciativa privadas também, porque é um tema novo no Brasil, é uma legislação nova no Brasil, mas que ela afeta diretamente no seu trabalho, no seu dia a dia, dentro da sua empresa, dentro do seu posto de trabalho, dentro da sua prestação de serviço. E claro, hoje, como vamos falar sobre LGPD, sindicatos e entidades, tem uma importância muito grande para nós, porque a Eng e Cisdeng, quando foram criadas e criado justamente para defender o interesse daqueles trabalhadores que sempre foram esquecidos pelo poder público, no caso o Estado, e também por outras entidades de representação. Primeiro, os atingidos pela Lei 100, posteriormente os designados e hoje convocados e contratados da Rede Estadual de Educação. Então, fiquem bastante ligadinhos, ligadinhas nessa discussão de hoje. Para quem só está chegando agora, eu acho que é importante pegar aí toda segunda-feira, às 20 horas, estivemos aqui e estaremos aqui hoje e na próxima segunda para fazer o fechamento desse curso. Quem não assistiu, assista. Você que quer receber a certificação, chame aí no WhatsApp da Eng Cisdeng e, por falar nisso, você também pode se filiar em Cisdenc e ajudar essa entidade que luta pelo direito do trabalhador convocado e contratado da rede estadual. Agradecer aqui também, quero pedir para você ir colocando seu nome, sua cidade. Está aqui a Conceição Marcelino, já dando boa noite para nós. O presidente mais bonito das subseções do norte de Minas, o Tiago Guzmão, que está aí. Essa pessoa maravilhosa. Boa noite, meu amigo. Boa noite para você também. E peço para você compartilhar geral essa live com todo mundo da Rede Estadual de Educação, trabalhador público também. Doutora Daniela, mais uma vez, seja muito bem-vinda à nossa página e a essa discussão fenomenal. Mais uma vez, eu te agradeço e parabenizo pela disposição, disponibilidade e, acima de tudo, sua inteligência e conhecimento para nos ajudar na aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Boa noite, doutor Lindomar. Boa noite a todos que estão nos assistindo, ao nosso presidente, doutor Tiago, que também já é um parceiro, né, na advocacia. E é sempre uma honra estar aqui com vocês, contribuindo com o meu conhecimento, principalmente com uma legislação que, como eu falo reiteradas vezes, é importantíssimo a gente trabalhar com a proteção de dados pessoais, até para uma necessidade de mudança de cultura no Brasil. Então, para mim, é sempre uma honra falar desse assunto e aqui contribuindo para a Eng Cisdeng, que de forma extraordinária e de forma peculiar também se preocupou com seus filiados, né? Que é o trabalhador da educação. Particularmente, eu tenho visto pouquíssimos sindicatos se adequando à LGPD e não vi nenhum sindicato levando esse curso para os seus parceiros, para os seus filiados. Então, fica o meu elogio e agradecimento à Eng Cisdeng
porque realmente vocês estão fazendo a diferença. Bom, hoje o nosso assunto ele é sobre a LGPD aplicada ao sindicato e entidades. E aí, como o doutor Lindomar já disse, né, o sindicato ele tem uma função importantíssima, que é representar o trabalhador e resguardar os seus direitos, que por muitas vezes são violados, tanto pela sociedade, quanto pelo poder legislativo, também pelo poder judiciário. Então, o sindicato ele está aí para resguardar e para proteger. E, mais uma vez, trazendo aqui, né, o melhor para quem está afiliado. Então, por isso a importância de vocês filiarem a sindicato. Eu defendo porque a gente fala que é um mal necessário, porque quando precisa, né, é importante ter e vale muito a pena. Então, realmente, não deixem de fazer isso, não deixem de filiar. Quem quiser o certificado precisa entrar no grupo de WhatsApp. Então, já colocaram aqui o link, não deixem de entrar também, de acessar. Bom, qual que é a conexão da LGPD com sindicatos e entidades? Primeiro ponto é que precisa de adequação. Não tem outra alternativa, não tem outro questionamento, né? Não tem para onde correr. Precisa estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E como nós já falamos aqui em outras oportunidades, o que seria estar adequado? Você pegar todo o fluxo de dados pessoais que o sindicato e essas entidades possuem e passar pelo processo de respeito aos princípios, processo de enquadramento das bases legais, que a lei já traz as 10 possibilidades que a gente falou em alguma das aulas, e também empregar pelo menos o mínimo de segurança possível a esse fluxo de dados, a esse tratamento de dado pessoal. E aí, só lembrando que a Engsis Dengue está em processo de adequação, que é muito importante e positivo também, né? Como eu disse, disparando aí à frente de outros sindicatos e entidades, mas fato é que todos precisam estar adequados, não tem realmente nenhuma justificativa que isente esse grupo a adequação. E qual seria um outro desafio, né? E também conexão? Porque nós sabemos que o sindicato, ele, obviamente, como qualquer agente de tratamento que vai fazer adequação, ele precisa justificar o tratamento daquele dado pessoal. Então, toda vez que ele for realizar qualquer coleta, qualquer acesso, qualquer compartilhamento, qualquer questão mesmo que for feita com um dado pessoal, seja de um filiado ou até dos próprios colaboradores ali do sindicato, dos funcionários, enfim, de todos os dados pessoais que passam por aquele banco de dados, ele precisa ali enquadrar uma base legal, independente do que está sendo feito, né? Obviamente tem que respeitar uma finalidade específica, mas que é um princípio, mas precisa ali ter uma base legal. E para os sindicatos, quais são as bases legais assim mais comuns que a gente vê? Execução de contrato, porque quando um filiado ele realiza ali um contrato com o sindicato, uma filiação, precisam ser tratados alguns dados para essa própria execução, né, do que foi ali contratado, do que foi acordado entre as partes. Temos também o consentimento, que é uma das bases legais mais utilizadas quando a gente fala de sindicato. E aí, realmente, a gente precisa olhar qual que é a necessidade da gente empregar aquela base, porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento, e isso torna tanto o trabalhador vulnerável, mas também o sindicato. Então, a gente precisa verificar realmente qual que é a necessidade de colocar essa base legal do consentimento. E também a terceira, que é a mais comum, que é a cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O que é isso, Daniela? O sindicato ele precisa respeitar algumas legislações e ele precisa respeitar algumas normas. E aí, neste caso, para respeitar essas normas, leis, regulamentos, ele precisa tratar alguns dados. E aí, por isso, ele está cumprindo, né, ali o que está escrito na lei, e para cumprir o que está escrito na lei, ele trata aquele tipo de dado específico, ou seja, cumprimento de obrigação regulatória pelo controlador ou de obrigação legal.
E aí, neste caso, ele pode empregar essa base legal. Quais são aí as questões que a gente tem enfrentado? Às vezes o trabalhador não quer compartilhar os dados pessoais, e isso é imprescindível, isso prejudica na hora do sindicato exercer as suas funções de proteger esse trabalhador. E eu lembro até de uma pergunta que foi feita pelo Eduardo Bronzato, se você quiser até repeti-la, esse é o momento, assim, a oportunidade de ouro da gente responder. Mas o que acontece? Às vezes o filiado ele tem aquela dificuldade de compartilhar, sendo que é necessário que o sindicato tenha acesso para que ele consiga cumprir com as suas funções com a maior excelência possível. Às vezes a empresa não compartilha os dados com o sindicato, aqueles dados que ela detém, ou a instituição de educação aqui, que é o nosso caso da ENSIS-DENG, não compartilha os dados, e aí nós já temos decisões judiciais estabelecendo multas para essas instituições, para essas empresas que não compartilham, porque a filiação a sindicato é um direito constitucional e precisa, em qualquer hipótese, ser garantido, né? Isso aí também é indiscutível. Então, se o trabalhador da educação ele manifestou ali a sua filiação, a empresa ela obrigatoriamente ela precisa compartilhar os dados, ou aquele setor que detém aquelas informações obrigatoriamente precisa compartilhar os dados com o sindicato ou a entidade, porque ali está resguardando um direito constitucional daquele titular de dado pessoal, que sou eu, você que está aí nos assistindo. Então, nós temos essa dificuldade, e aí, como eu disse, o Poder Judiciário ele já manifestou nesse sentido de que é obrigatório e se não compartilhar é aplicável multa. Nós já tivemos algumas situações em que o Poder Judiciário aplicou multa para a empresa que não compartilhou dados com o sindicato, após requerimento formal e após ali a demonstração de que aquele trabalhador ele estava afiliado ao sindicato. Então, também é um desafio, porque muitos têm utilizado a LGPD para negar esse compartilhamento, para falar assim, não posso compartilhar porque a lei não permite. Isso é um erro, né? Isso aí é um equívoco que, proposital ou não, mas que muitos estão cometendo, para não compartilhar informações necessárias e essenciais para que o sindicato ele consiga exercer a sua função, que primordialmente é proteger o trabalhador. Então, em algumas situações, a empresa faz de propósito realmente para prejudicar, né, essa interlocução, essa proteção aí dos direitos do trabalhador. Então, é obrigatório, não tem realmente o que discutir. Nós temos aí essas 3 possibilidades de bases legais. O trabalhador da educação que está afiliado ao sindicato, ele precisa colaborar, né? Obviamente que o sindicato ele respeita a LGPD e aqui a ENSIS-DENG já respeita a LGPD. Nós estamos passando aí pelo processo de adequação, que não é um processo simples, né, Lindomar? A gente precisa entender todo o fluxo de dados, tudo que passa pelo sindicato, tudo que passa no banco de dados para que a gente consiga realmente enquadrar a finalidade específica, a necessidade, a adequação, todos aqueles princípios que depois vocês vão assistir na aula que a gente teve aqui, e enquadrar a base legal. Feito isso, o processo de adequação ele está fechado e ele precisa ir de uma manutenção, que é o que a ENSIS-DENG está preocupada também, para proteger mesmo, para proteger aquele que é filiado. Então, se você não faz parte do sindicato, né, não é filiado ao sindicato, ou o sindicato aí que você está afiliado, porque aqui a live é aberta para todos, é um benefício que vocês tiveram. Se você está afiliado a um sindicato que não tem adequação, você pode cobrar, porque é obrigatório e uma hora a fiscalização vai chegar, né? E aí essas entidades, esses já agentes de tratamentos que a gente chama de forma técnica, eles vão ali ser punidos por não estarem adequados. O Eduardo mandou aqui: os dados dos nossos filiados estão salvos na nossa sede, são disponibilizados quando solicitado pelo governo e pelo Poder Judiciário. Exatamente. Teve uma pergunta, Eduardo, que você fez há um tempo atrás sobre o filiado não compartilhar algumas informações que são essenciais, né? E aí, quando o filiado ele não compartilha, ele está causando seu próprio prejuízo, porque isso impede as atividades essenciais do próprio sindicato. Eu não sei se você mandou a pergunta aqui, mas eu não a encontrei novamente.
Mandou, Lindomar? Eu não vi aqui. Não, não. Ele não mandou ela aqui ainda não, Mas mas é era uma nesse pergunta. sentido, né? Do filiado não querer compartilhar os seus dados, não era? Sobre isso você já acabou até respondendo aqui, Isso, né? isso. De certa forma já respondeu aqui. Mas ele tinha feito outra que é bem voltada para os trabalhadores que são da lei dos adoecidos. Se ele digitar aí, beleza. Se não digitar, a gente, na última aula, faz ela novamente, na aula da Perfeito, próxima segunda. perfeito. E aí, lembrando que a nossa próxima aula, ela será a última aula, e nela nós faremos 2 sorteios, para quem estiver ao vivo ou não. E aí? Como é que é? Repete aí. Vamos ter sorteio aqui. O pessoal, além de Próxima, receber toda essa premiação vamos fazer. com a aula, não ter custo com isso, ainda vai receber presente, premiação aqui? Sob minha responsabilidade, vai ser um sorteio que eu resolvi presenteá-los, porque o nosso engajamento aqui está muito interessante. Tivemos feedbacks positivos, né, após as aulas, sobre o conteúdo que está sendo passado aqui. Então, vamos fazer esse sorteio. Acho que o pessoal merece, não? Vamos ver se o pessoal comporta até a próxima semana, né? Pois é. E aí, já adiantando, o primeiro sorteio é de um livro, né, em que eu tive uma coautoria. Foram vários autores, então eu vou sortear esse livro. E o segundo a gente deixa para a próxima aula para a gente falar o que, que é, mas é imperdível esse sorteio. Bom, eu voto, não sei aí, Lindomar, qual que seria a regra que você gostaria de colocar, porque o organizador aqui é você, né, desse curso incrível, mas para mim seria somente quem participar da live, de quem estiver ao vivo. E aí? Peraí, Até deixa porque eu não é só justo, tentar né? entender. Não, justiça. Marcelo Antônio Gomes, o IPZENG conveniados não recebendo, mas estão descontando da gente. Eu acho que ele queria falar que estão recebendo. Não, ô, Marcelo, tenta. Me ajuda aí com a sua resposta, porque eu não consegui entendê-la, tá? A Mary já está falando que já Já ganhou. ganhou isso aí, eu gosto de pensamento O positivo. otimismo é bom, é importante. Como é que Eu é, sou assim. doutora? Ó, vamos fazer para quem está ao vivo na próxima aula? Ao vivo, tem que ser quem nos acompanhar aqui a aula inteira, vai ter que ficar a aula inteira aqui acompanhando. 20 minutos, passa muito rápido, né? É. Então, na próxima aula, teremos aí um sorteio de um livro em que eu sou coautora. Está relacionado ao direito, mas eu tenho certeza que vai contribuir muito para vocês. E o outro a gente deixa para a próxima aula, justamente para fazer um suspense, porque eu vou falar, viu, Lindomar? Tá imperdível. Eu gostaria de ganhar esse sorteio. Opa, aí sim. Aí sim, hein? Ah, tá, é isso aqui, era sobre o anexo 2. Perguntei sobre o anexo 2. Histórico de Ótimo. saúde dos convocados contratados que ficam na escola. Os contratados os contratos se encerram em dezembro e não sabemos o que o Estado faz com esses contratos. É o seguinte, deixa eu explicar aqui. Uhum. Todo ano, convocado, contratado, eles têm uma gama de documentos que eles têm que apresentar na hora do processo para assinar o contrato, ok? Um desses documentos, na verdade, dois desses documentos, diz respeito ao histórico de saúde dele, que vai em um envelope lacrado, e esse envelope tem que ficar lacrado na escola, ok? Beleza, ele não pode ser aberto, exceto se for requisitado pelo governo, se a pessoa tiver algum problema, aí requisita, pega aquele envelope, ele deve ser aberto. E também o atestado da pessoa, né, de admissibilidade. Isso tudo fica arquivado na escola, nos documentos do Estado. Chega no fim do ano, termina o contrato, vence o contrato. Aí a pergunta do Eduardo com esse encerramento dos contratos, nós não sabemos o que o Estado faz com esses dois documentos. Deixa ficar só nesses dois documentos. Perfeito. Aí a gente percebe 2 pontos, tá? O primeiro que é a falta de transparência, que é uma violação à LGPD, quando qualquer titular diz o seguinte: eu não sei o que é feito com o meu dado", ali a gente já tem um problema,
né? Ou porque ele não buscou, ou porque ele buscou saber e não teve acesso a essa informação, que eu acredito que seja o caso do Estado, porque eles realmente, né, e infelizmente, eles não conseguem prestar esse tipo de informação por enquanto, que eu tenho uma visão muito positiva que isso vai mudar. Então, nós temos aí esse primeiro ponto, que é a falta de transparência sobre o que é feito com esses documentos, com essas informações, quem tem acesso, com quem são compartilhados, onde estão armazenados, quais são os sistemas de segurança empregados ali para proteger aquelas informações, enfim. Tudo isso está nesse primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: toda vez que eu finalizo, né, um tratamento de um dado pessoal, e aqui, como exemplo, o encerramento de um contrato, em tese, eu estou finalizando um tratamento de dado pessoal, eu tenho duas possibilidades. Ou eu descarto esse dado, ou eu passo pelo processo de anonimização. O que é a anonimização? Eu vou desconfigurar essas informações para que, por um processo simples, né, eu não consiga encontrar quem que é aquele titular de dado pessoal. Quando eu anonimizo essa informação, ela sai da LGPD, porque toda informação anonimizada ela está protegida, então ela sai da obrigatoriedade da LGPD. Aqui, o processo de anonimização ele é muito caro, tá? E tratando-se de Estado, né, eles vão aí preferir o descarte. O descarte ele pode ser feito por incineração ou por recorte, que a gente fala, né, na vertical e na horizontal, ou por um sistema mesmo, um software que vai lá e apaga todo aquele dado do banco de dados. Mas qual que é a questão? Quando encerra um contrato, não necessariamente vai haver o descarte daquele dado de forma imediata. Por quê? O funcionário ou o colaborador da educação, aquela pessoa que é titular de dado pessoal, ela pode ajuizar qualquer ação questionando o que foi feito durante aquele período de contrato. E aí, para que o Estado, aqui no caso da nossa pergunta, faça uma defesa, por exemplo, ele precisa daquelas informações. Como, por exemplo, a pessoa alega que tinha uma doença e, na verdade, ela apresentou que não tinha aquela doença. O Estado precisa comprovar que nos documentos, né, fornecidos não constava aquela doença, a declaração daquela doença. Então, o Estado precisa desse documento para fazer uma defesa. E aí, se ele descartar isso de prontidão, não é interessante, porque se vier a ter um processo judicial, ele não vai conseguir fazer aí essa defesa. Mas qual que é a questão? Não pode ser eterno. Em algum momento, e aí respeitando os prazos prescricionais do nosso próprio direito, né? Se for uma ação trabalhista, se for uma ação civil, se for uma ação criminal, e aí depende de cada situação, vai respeitar o prazo para descarte, mas precisa obrigatoriamente, em algum momento, serem descartadas aquelas informações. Então, aqui nós temos dois raciocínios. O primeiro é a falta de transparência, que já está errado, viu, Eduardo? E o segundo é a questão de que, em algum momento, esse descarte ele vai acontecer, se não houver anonimização, mas ele não é de imediato, porque caso ocorra algum processo judicial, o Estado ele precisa fazer aí a sua defesa. Então, respondido? Ou o que você achou, Lindomar? Não, show de Eduardo, bola, está bem respondido? respondido, tá? Mas pode ser questionado, viu, gente? Vocês podem mandar, por exemplo, todo agente de tratamento, que aqui é o Estado, no caso que nós estamos falando, ele precisa ter um encarregado, né? Que é aquele que faz a comunicação entre a empresa, o setor, o agente de tratamento e o titular, tá? Então, pode mandar um e-mail, né, uma mensagem ou algo assim questionando. Isso é direito do titular de dado pessoal. O Valquimir está fazendo uma pergunta aí, só que eu acho que a pergunta não se encaixa sobre a questão do LGPD. Então, até para não ficar confuso e a gente entrar em outras searas, ô Valquimir, em outra oportunidade a gente responde, não quando a gente estiver discutindo sobre a questão sobre a questão da LGPD. A gente vai fazer uma discussão sobre direito de designado, convocado, tá bom? Lembrando que, infelizmente, só para a sua pergunta, não vou responder ela, mas só estou entrando um pouquinho na seara. Lembrando que existe uma diferença
é de direitos do trabalhador efetivo para o trabalhador convocado e contratado. E a sua pergunta, quando a gente for responder ela, em outro momento, você vai ver a diferença que é, infelizmente, essa diferença. Depois que o STF determinou que apenas filiados terão benefício das ações judiciais de entidades, a Incidente se preocupa com os dados de nossos filiados. Se estiverem incompletos no momento da filiação, nós não adicionamos um quadro de filiados enquanto não enviarem os dados completos e corretos. Temos responsabilidade com nossos filiados. Caso contrário, o jurídico puxa a orelha. Vamos solicitar essa informação do governo na próxima reunião. Obrigado, doutora Daniela. Excelente explicação. Obrigado. E a dona Laurinda, que é a dona Loura, que é minha mãe. Boa noite, Lindomar e Daniela. Boa noite. Meu pai E aí, também só estava aqui na área. complementando. Oi? Meu pai também estava aqui na área. Boa noite, seu divino. Um Que abraço. Fica com legal. Deus. Boa noite, seu divino. Só complementando o que o Eduardo disse, não só o jurídico puxa a orelha dele, mas eu também puxo, viu, gente? Porque vir falar de LGPD quando, né, não se respeita a LGPD é uma hipocrisia, né? Mas você já Então, faz parte do jurídico da Entes Vem. Já foi incorporada, viu? isso Já. mesmo. Vamos fechar Bom, aqui nossa live? vamos, vamos. Lembrando, gente, que na próxima quarta-feira, 21h30 da noite, para quem tem interesse sobre o que está acontecendo aí nessas apostas esportivas, o que isso aí tem a ver com a educação digital, com o direito digital, nós vamos fazer uma live no YouTube do Catimba, a doutora Daniela vai participar e o doutor Maicon Vilaça. Próxima quarta-feira, 9h30 da noite. Nossa Senhora! Quem não conseguir acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois. Eu estou lembrando aqui que tem jogo do Cruzeiro próximo a esse horário, mas tudo bem, como nós já marcamos, não tem jeito. Jogo Sério? do Cruzeiro é 19, 19h30, não, tá legal, vai dar bom, vai dar Não, dá bom, para fazer depois, né? depois. Isso mesmo. Então, E aí, todo lembrando mundo que o convidado. Maicon vem com a parte criminal e o meu é a parte de direito digital. Para quem gosta de criminal, vai ser uma excelente discussão, né, Lindomar? Vai ser um importante debate, É. até porque, gente, está um tema muito quente aí. Você que é professor do ensino médio, você que tem filho, que vai fazer o Enem esse ano, fale com eles para acompanhar essa live que nós vamos fazer, porque é um tema que eu acredito que tem grande possibilidade de cair no Enem, viu, Daniela? Eu também acredito. Mesmo porque a gente tem muito adolescente envolvido também nessas apostas, né? Então, é até uma forma de conscientização. Eu acredito que caia, viu? Exatamente, eu acho que é interessante, viu, gente? Independente. Porque eu acho engraçado, às vezes a gente pensa assim, o que que eu vou. Para que eu vou acompanhar isso? Para que eu vou acompanhar aquilo? Mas na primeira oportunidade que você chega na escola, porque a escola, gente, tudo passa pela escola. Tudo, tudo, tudo. Então, tudo que está acontecendo em qualquer parte do canto, em algum momento a escola vai debater sobre aquilo. O seu aluno vai debater sobre aquilo. Lindomar, mas eu sou apenas a SB. Eu sou a TB, Lindomar. Eu não estou no chão da sala de aula. É importante você saber. Porque o menino vai chegar lá na cantina, vai chegar lá no pátio da escola, ou vai chegar na secretaria da escola com esse tema. E se você já sabe pelo menos alguma coisa desse tema, você já tem condições de conversar com o aluno, ou com o pai, ou com a mãe desse aluno. Imagina, eu sou só isso na escola. Mas aí chega o pai e a mãe, nossa, eu estou suspeitando que meu menino está mexendo demais com esse tipo de jogo. Será que pode ter alguma sanção a ele, ou seja, alguma punição a ele, pode ter algum problema? Pode sim. E você pode estar já um pouco à frente com essas informações, tá? Conhecimento não ocupa espaço e todo tanto É. é pouco, né? Lindão, mas só fazendo um parêntese, porque eu também sou professora de escola do ensino médio, né? Para eletiva, professora de Direito e Temas Contemporâneos, para alunos do ensino médio. E eles estão na formação de caráter, né? Essa juventude. Então, o professor ele tem um papel essencial de inspirar o aluno. E quando a gente é questionado sobre algumas questões que a gente tem a oportunidade de falar
às vezes, informações que ele nunca vai ouvir de outra pessoa, como, por exemplo, que ele pode sim ser punido pelo Estado, né? Vamos usar esse termo aqui, mas existem consequências para toda atitude que ele tiver e consequências jurídicas. Você abre os olhos daquele aluno e às vezes você ali é a inspiração da vida dele. Talvez uma conversa que você tem com o aluno pode dividir, né? Pode ser um divisor de águas da história dele mesmo, porque ele pode escolher ir para o bem ou para o mal. Então, o professor ele tem um papel essencial. E aí, sobre esse assunto, que eu comentei na última aula, que eu estou na presidência da Comissão de Educação Digital da OAB Minas, novamente fazendo aqui esse elogio à OAB, que de forma inovadora trouxe essa comissão. Nós estamos rodando em algumas escolas, e aqui para as escolas que são filiadas ao sindicato, para os professores, desculpa, os trabalhadores que fazem parte de alguma instituição e que está afiliado ao sindicato, manda mensagem para a Eng Cisdeng solicitando, e aí a gente tenta providenciar esse conteúdo, porque é sobre o uso de rede social, suas consequências, né, ato infracional, e aí como que esse adolescente ele vai ser tratado pelo Estado, tá? Então, quem quiser e quem for filiado, manda uma mensagem para a Eng Cisdeng, porque eu sei que é um problema de todas as escolas. Então, a gente tenta aí providenciar essa palestra para a escola em que esse colaborador está trabalhando. Pode ser, Lindomar? Você Pode autoriza? ser? Pode ser. Autorizadíssimo. Mas para quem for filiado, tá? Só lembrando. Exatamente. Exato. Premiação para quem é filiado. Show de bola, vamos fechar aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos e a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa nossa 10ª aula de 11 de LGPD para a educação, nessa parceria histórica com a nossa querida advogada, doutora Daniela Avelar, a Eng Cisdeng, levando conhecimento para o seu filiado e a sua filiada. Próxima semana, segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui de volta com sorteios. Então, você que quer participar, não perca, vai ter que ficar do início ao fim do programa. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, valeu! Obrigada, boa noite, até a próxima. Até quarta-feira, 21h30, lá no canal do Catimba Esportes no YouTube. Tchau, gente, beijo, abraço. Não se esqueça, importante filiar a Eng Cisdeng para fortalecer a nossa entidade. Deixa o seu like aqui, deixa seu nome e sua cidade aqui, também compartilhe geral essa nossa live em todos os canais de educação, seja do WhatsApp, seja Facebook. Valeu!